Qual é o tema do sermão? Qual é o tema do sermão? O tema do sermão qual é? Aqui algum de vocês já teve essa oportunidade de carregar um defunto? Eu confesso a vocês que quando eu faço sermão, culto fúnebre, é uma das coisas que eu não faço é carregar o caixão. Eu já fiz isso algumas vezes. E eu tive uma experiência que, não é que eu fiquei traumatizado, sabe? Mas eu fiquei pensando até hoje eu penso. E esse carregar defunto não foi bem na igreja, foi já num cemitério. Na hora faltavam algumas pessoas, tive que colocar a pessoa dentro da cova ali, e o caixão era imenso, e fizeram a cova bem pequena, cavaram as cabeceiras, e como entrar agora? E o caixão teve que, aqui está o caixão, e teve que fazer disso, para entrar assim, e levantando, eu vi a hora, e agora, quem ia pegar esse defunto, irmão? E alguns cemitérios, você sabe que é mal planejado, alguns cemitérios. Eu disse, meu pai do céu. E aí alguém, desculpa, tal, porque eu pensei e tal, era para outra coisa. E cavamos a cova errada. Irmãos, foi muito difícil. Mas também a Bíblia fala, irmão, de um defunto. Um defunto que muitas vezes está vivo dentro de nós. Eu queria nessa manhã poder refletir com você sobre esse texto, irmãos, esse texto. E ao você sair daqui para a cerimônia de lava-pés, que você saia dizendo, eu preciso abandonar esse defunto. Eu preciso largar esse defunto. Abra a sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 27. Gênesis 27. Gênesis 27. Feche teus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Vamos orar ao Senhor Jesus. Oremos. Bondoso Deus, hoje é um dia, Pai, especial. É especial porque hoje é sábado. E nós estamos em Tua casa, porque o Senhor esteve em nossa casa durante a semana. Hoje é um dia especial porque é uma cerimônia de ceia, Pai. É um momento de renovação, consagração. E muitos daqueles pecados, Deus, que foram ocultos, ninguém sabe. Aqueles pecados que muitas vezes não há necessidade de um rebatismo. Eu posso ter a oportunidade agora, Deus, de recomeçar uma nova vida através desta cerimônia, Pai. Meu Deus, venha nos libertar do defunto que está dentro de nós. Nos alcance, por favor, nessa manhã, Pai, com o Teu poder, com a Tua graça, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Queridos, o texto de Gênesis 27 é um texto conhecido, é uma história conhecida. Eu vou poder com vocês contextualizar, tá certo? E depois eu entro no texto, tá bom? É a história que quando Isaac disse para o seu filho Esaú, meu filho, traz-me uma caça para que eu coma antes que morra e te abençoa. Aí a Bíblia diz que a mãe, a esposa dele, ouviu aquilo, disse para Jacó, meu filho, eu ouvi teu pai Isaac dizer para o teu irmão Esaú que pegasse uma caça para ele, porque ele vai abençoar. E agora chegou a oportunidade. Então, meu filho, vai rapidinho lá, pega uma caça, está tudo pronto, mas mãe, fica tranquilo, deixa comigo. Mas isso é errado, mãe. Filho, que cai sobre mim o mal. E assim fez Jacó tudo certinho. E ele chega para Isaac e diz, meu pai, está aqui a caça. E o pai diz, quem és tu? Eu sou Esaú, teu filho. Mas que caça é essa? Tão rápido assim? Ele diz, foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. E aí o texto diz que ele comeu e abençoou Jacó com todas as bênçãos. Logo em seguida chega Esaú e diz, meu pai, eu cheguei, meu pai.
A caça estava difícil. E aqui a caça, pai. E disse, quem és tu? Eu disse, sou Esaú, teu filho. Ele disse, mas quem é aquele que veio antes de ti e pegou tudo? Ele disse, já sei quem foi Jacó. E aí, naquele momento, irmãos, Esaú disse, meu pai, me abençoe, o que é que tem? Ele disse, meu filho, não tem nada, não tem nada. E disse, já sei, eu vou só esperar o luto do meu pai e vou me vingar do meu irmão. Eu vou matar o meu irmão. E é nesse texto, irmãos, que eu leio aqui, Gênesis 27, 40 e 41. E diz assim, a bênção que o pai deu para Esaú, só o que sobrou foi isso, irmãos. Só o que sobrou foi isso. Diz assim, ó, viverás da tua espada, viverás da tua espada, e servirás ao teu irmão. Quando, porém te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Quando nós olhamos o texto acima, a Bíblia diz que Isaac, ele deu a Jacó lugares férteis, lugares produtivos. Isaac deu para Jacó, irmão, muitas bênçãos. Mas quando chega na hora de Esaú, se você olhar um verso acima ainda, o 39 diz assim, 39. Então lhe respondeu Isaac seu pai, longe dos lugares férteis da terra, será a tua habitação, e sem orvalho que caia do alto. A bênção que sobrou para Esaú foi, você vai viver em um lugar que não é fértil, e não vai ter chuva. Aí eu pergunto à amada igreja nessa manhã, uma pessoa que tem uma lavoura, onde é um lugar seco e que não chove, produz alguma coisa? Não. Nenhum de nós, eu creio, que queria uma terra desse jeito, irmãos. Mas foi justamente o que sobrou para Esaú. Queridos, nós vivemos em uma época em que muitas pessoas estão contaminadas pelo ódio, ressentimento e pela sede de vingança. Foi exatamente isso que aconteceu com Esaú, queridos. O verso 41 diz assim, que após Jacó receber a bênção destinada ao primogênito, Esaú sentiu-se profundamente ferido, o seu coração foi tomado pela amargura, e a Bíblia diz assim, ele passou a odiar o irmão e planejou matá-lo. Daquele dia em diante, Esaú, ele passou a odiar o seu irmão Jacó e planejou matá-lo. Contudo, na própria palavra profética dada a Isaac, havia uma esperança, irmãos. Havia uma esperança, e quando nós olhamos aqui, diz assim, ó, verso 40, viverás da tua espada e servirás ao teu irmão. Quando, porém, o texto diz, quando, porém, te libertares, você vai sacudir o seu jugo da tua cerviz. Quando você se libertar, aí sim. O problema, queridos, não era Jacó. O verdadeiro jugo era o ódio que Esaú carregava dentro de si. Muitas pessoas estão carregando, irmãos, um defunto emocional há anos. Mágoas, ressentimentos, ofensas, ferida do passado. Tem muitas pessoas carregando esse defunto dentro de si. Queridos, e você sabe que um defunto, quanto mais tempo passa, o que acontece com ele, irmãos? Ele incomoda, ele fede, ele incomoda, sabe? Ressentimento, ódio, ofensa, mágoa, queridos. O que nos torna de fato escravo. Esaú passou mais de 20 anos, mais de 20 anos alimentando esse desejo de vingança, de ódio no coração. Enquanto que Jacó,
e estava construindo a sua família, irmãos, a sua história. Do outro lado, Esaú permanecia preso ao passado. Um irmão que estava avançando, um irmão que estava buscando o poder de Deus, a presença de Deus, enquanto que o outro buscava vingança, desejava matá-lo. Amados, o ódio é uma prisão sem muros, irmãos. O ódio é uma prisão sem muro. Quantas pessoas deixam de frequentar lugares, participar de eventos, ou servir a Deus livremente por causa de outra pessoa? Eu já ouvi, queridos, eu já ouvi. E talvez você que está nos ouvindo agora pelas redes sociais, eu já ouvi isso. Pessoas foram eleitas para uma função, mas disseram assim: pastor, se a outra pessoa vai assumir, eu não quero não, pastor. Eu não aceito não. Eu só aceito se a outra pessoa não estiver. Que decisão, sabe, irmãos? Que decisão. Ah, pastor, é porque no passado, pastor, a pessoa me magoou muito. Queridos, a Bíblia diz que Esaú carregou um defunto por mais de 20 anos. Um ressentimento. Saul procurou matar Jacó a todo custo, irmãos. Queridos, quando permitimos que o ressentimento governe a nossa vida, passamos a agir em função da pessoa que nos feriu. Nós sentamos até em um outro banco, sabe? Outro lugar. Muitas vezes nós frequentamos até outra igreja. Muitas vezes nós até abandonamos um departamento porque a outra pessoa, eu não me bato bem com ela. Porque no passado, você entende? Quem não perdoa continua preso ao passado, irmãos. Não permita que uma ofensa controle suas decisões ou roube a sua paz. Não permita, queridos, que você fique de fora de uma santa ceia ou do agir de Deus, porque de alguma forma existe alguém entre nós que te machucou, te feriu. E muitas vezes você fica esperando que a outra pessoa venha, se humilha e diz: olha, me perdoe porque eu fiz aquilo. Aí você diz: enquanto ela não vier, pastor, eu não perdoo. Queridos, o ódio é uma prisão sem muro, irmãos. O jugo era uma peça de madeira colocada sobre os animais para poder controlá-lo, irmãos. Com o jugo, o animal não poderia levantar a cabeça. Com o jugo, o animal não poderia levantar a cabeça. Aqui diz que de fato, irmãos, a sua direção era determinada por quem segurava as rédeas. Da mesma forma, ressentimento nos impede de levantar a cabeça e olhar para Deus. E passa anos e mais anos, irmãos. Existem pessoas vivendo, irmãos, e revivendo o passado. Vem pastor, troca de pastor e parece que começa tudo de novo. É uma comissão que começa a aparecer o passado, é uma escolha. Você entende que muitas vezes eu e você, nós estamos à semelhança de Esaú, carregando defunto, irmãos, carregando defunto, pessoas alimentando, sabe, a vida do outro, sentimentos negativos. Enquanto isso, irmãos, essas pessoas perdem a alegria, o sonho e até a comunhão com Deus. Eu conheci pessoas que até mudaram de igreja. Diz: pastor, para não ter problema, eu vou sair daqui. Aí mudou de igreja, irmãos, sem falar com a pessoa. Sabe o que acontecia? Quando a pessoa ia pregar, a outra saía.
Quando tem pregar, outra sair, irmãos. Como é que fica Deus na história? Como é que fica um céu? Você entende? Quem vive preso ao ódio não consegue desfrutar plenamente das bênçãos de Deus. O rancor tira a nossa visão espiritual e enfraquece a nossa adoração, irmãos. E é preciso. E o texto diz assim, que Isaac, ele sabia, irmãos, ele sabia que Esaú tinha um ódio por Jacó. Isaac sabia que os dois não se batiam, sabe? E o texto diz assim, verso 40, viverás da tua espada, e você vai servir ao teu irmão, até você tirar o jugo. Irmãos, entenda bem, biblicamente, Esaú nunca trabalhou para Jacó. Mas o texto diz assim, você vai servir ao teu irmão até o dia que te libertar do jugo. Biblicamente, historicamente, Esaú nunca trabalhou para Jacó. Então, será que Isaac errou? Não. É porque a vida de Esaú era se alimentar do ódio por Jacó. Esse servir que a Bíblia diz, é que a vida de Esaú, irmãos, ia ser levada de ódio, de rancor. Mas disse, até o dia que você quebrar o jugo. Quando você quebrar o jugo, você vai ser liberto. Você não mais vai viver em função dele. Você entende que houve uma esperança para Esaú. Mas essa esperança só ia acontecer, irmão, quando houvesse o perdão, a reconciliação. Enquanto não houvesse o perdão e a reconciliação, a vida de Esaú ia ser servir a Jacó. E o texto, irmãos, da história diz que de fato, irmãos, a libertação não dependia de Jacó, dependia de Esaú. Quebrar o jugo que fazia com que ele olhasse só para baixo. Ele queria olhar para cima, mas não conseguia. Sabe por quê? Igreja de Deus? Porque o ódio, a raiva, o rancor, o ressentimento fazia com que Esaú olhasse para baixo, irmãos. Mas Isaac disse, quando você se libertar e quebrar o jugo, aí sim. Aí você consegue levantar para cima. Você consegue levantar a cabeça. E o texto diz, irmãos, o texto diz que de fato aconteceu. O mesmo acontece conosco, irmãos. Muitas pessoas, muitas vezes esperamos que outros peçam perdão, que outros reconheçam o erro. Mas a libertação começa quando decidimos perdoar. Pastor, então o que é perdão? Perdão não é esquecer, irmãos. Eu falei aqui na quarta missão da mulher, no evangelismo. Perdão é quando você olha para a cicatriz ou as cicatrizes. Você olha, você lembra, mas não sente dor. Não sente dor. Talvez você tenha algumas marcas no teu corpo, algumas cicatrizes. Se te perguntares quando foi, como foi, por que foi, você vai dizer, foi assim, assim, assim. Mas você não sente mais. Perdão não significa, irmãos, concordar com o erro. Perdoar significa entregar a Deus o direito de julgar e escolher ser livre. Na cruz, Jesus nos deu o maior exemplo ao dizer, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz, irmãos. O perdão liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado, irmãos. E a ceia é um símbolo disso, irmãos. Queridos, quem perdoa, quem libera perdão, consegue olhar para cima. O texto diz assim, que Jacó recebeu uma bênção abundante. Já Esaú aparentemente ficou sem nada.
Porém, quando os irmãos finalmente reencontraram, irmãos, houve um reencontro. E eu queria ler com vocês agora. Lembra que eu falei que o texto diz: para Jacó, Isaac deu tudo. Mas para Esaú, o texto diz assim: você vai viver longe dos lugares férteis e onde o orvalho não vai cair sobre a terra. Você vai viver da tua espada. Quarto, você vai servir o teu irmão. É como se dissesse: você vai ser um farinha perdido. Você não vai ter nada. Você vai ser pobre. Você vai ser miserável. Até o dia que você se libertar. Ei, olha para cá. Esta era a condenação de Esaú. Até que dia, pastor? Até o dia que ele fosse liberto. Agora, olha comigo agora. O capítulo 33 agora. O capítulo 33, verso 9. Vamos, olha, pega sua Bíblia aí, sua Bíblia. 33, verso 9. 33, verso 9. É naquele encontro, irmão, naquele encontro de Jacó com Esaú, onde Jacó, para aplacar a ira de Esaú, sabe, ele quer dar alguns bens a Esaú, porque na cabeça de Jacó, ele acreditava que Esaú não tinha nada. Na cabeça de Jacó, ele achava que Esaú ainda queria matá-lo, porque essa foi a notícia que chegou até Jacó. Quando Jacó ele sai da onde ele estava para encontrar com o pai, para sua família, aí ele manda alguns presentes para Esaú. Aí o texto diz assim, que vem alguns mensageiros, olha, vem alguns mensageiros. Nós fomos ao encontro teu irmão, mas só que ele está vindo ao nosso encontro, e ele está vindo com 400 homens, Jacó, ele vai te matar. E o texto diz, irmão, que Jacó teve estratégia, sabe, tudo ali e tal, ajeitou, e disse, olha, sabe de uma, vamos dar algumas coisas para Esaú, vamos dar brinde, presente para ele, vamos dar bens para ele, porque assim ele vai ficar rico e não vai querer me matar. Quando chega, irmão, sabe, 33, verso 9. Irmão Bruno, lê para mim, Bruno, faz um favor, irmão Bruno. 33, verso 9, o que é que diz o texto aí? Jacó diz, toma filho, toma meu irmão, gado, ovelha, tudo é teu, toma. A resposta foi, eu já tenho muito. Uai, a profecia não disse que seria pobre. Ele foi pobre até o momento, irmãos, que ele não pôde libertar do jugo. Mas quando Esaú perdoou o seu irmão e perdoou a si mesmo, a Bíblia diz que Esaú foi abençoado por Deus, irmãos. Quando Jacó diz, toma meu irmão, bens, Deus me deu muito. Ele disse, eu também não quero não, porque Deus também me deu. Isso é o poder do perdão, queridos. E é por isso que você e eu, nós precisamos perdoar. Porque quem perdoa é abençoado, irmãos. A resposta foi, tenho muitos bens. O que aconteceu com Esaú? Em algum momento da sua caminhada, irmãos, Esaú abandonou o ódio, deixou de viver em função da vingança. Quando o jugo foi quebrado, Deus pôde abençoá-lo. Muitas vezes, irmãos, eu e você, nós não avançamos, porque estamos carregando pesos que Deus nunca nos pediu para carregar. Ei, muitas vezes nós não avançamos, porque nós estamos carregando pesos que Deus nunca nos pediu para carregar. Queridos, olha que eu achei interessante aqui, e eu quero terminar já nessa parte aqui, irmãos. É uma frase muito bonita, é simples, mas bonita. Diz assim, ó: enquanto, não esqueça, enquanto seguramos a mágoa, não temos mãos livres para receber as bênçãos de Deus. Enquanto eu e você, nós seguramos as mágoas, não temos as mãos livres para receber as bênçãos de Deus.
Eu não sei se nessa manhã eu falo para alguém que está vivendo, sabe, o seu dilema. Ou tem algum ressentimento, sabe, alguma mágoa, alguma traição, eu não sei. Ah, pastor, o senhor fala isso porque o senhor não sabe o que a pessoa me fez. Mas, queridos, se existe uma condição para você ir para o céu, uma condição, é você ser perdoado por Deus. Enquanto você não ser perdoado por Deus, eu e você, nós nunca iremos para o céu. Esse é um ponto. Segundo ponto, para que eu receba o perdão de Deus, eu preciso perdoar. Você entendeu? Então, para que eu esteja no céu, eu preciso receber o perdão de quem? De Deus. Mas para receber o perdão de Deus, eu preciso perdoar. É forte, irmãos. E tem pessoas que não, pastor, eu prefiro morrer. Prefiro morrer, mas não perdoo. O mundo hoje vive a questão de vingança, irmãos, de ódio. Mas eu queria, antes que nós saíssemos por lava-pés, pedir a Deus, Deus me ajuda a perdoar. Pastor, a pessoa não está mais aqui, foi embora. A pergunta é, mas o teu coração está em paz? Está limpo? Se você tiver a oportunidade de pedir perdão ou dar o perdão, você faria isso? Peça a Deus perdão. Não viva como Esaú há mais de 20 anos carregando o defunto. Ei, defunto fede, incomoda. E quanto mais mexe, mais fede. Não alimente o ódio, irmãos. Libere a paz. Nós cantamos o hino aqui. Há perdão, poder e paz. Ao sair daqui, queridos, para o lava-pés, peça perdão a Deus. Deus me perdoe. Limpa do mal todo o meu coração. Limpa do mal. E limpa meu coração todo o mal. Tira tudo que eu quero te servir. E quando o pão cair dentro de você, o suco de uva, que seja como fosse uma energia que vai te impulsionar a viver uma vida diferente. E quando alguém vier até você, olha, me perdoe, você diga, eu já te perdoei há muito tempo. Já te perdoei há muito tempo. Porque a graça de Deus te alcançou, queridos. Enquanto Deus trabalhava na vida de Jacó, o mesmo Deus estava trabalhando na vida de Esaú, irmãos. Queridos, quero terminar, irmãos. Teve diversas consequências desse episódio. E uma das piores consequências que eu vejo, das piores, irmãos, é que quando Jacó saiu de casa, irmãos, Jacó nunca mais viu a sua mãe, irmãos. Jacó nunca mais viu a sua mãe. O ódio distancia pessoas. A pessoa que mais amava Jacó, que era a sua mãe, ele não pôde sepultar, irmãos. A pessoa que deu a vida por ele não pôde rever a sua mãe. Imagine a dor que agora Jacó estava sentindo, querido. Eu quero poder orar com você e por você, queridos. Eu não sei do teu passado. Eu não sei o histórico dessa igreja do passado. Eu não sei, irmãos. Mas Deus pode purificar você de todo e qualquer pecado, irmãos. Feche teus olhos, feche teus olhos. Fale com Deus agora. Se alguém te machucou, te magoou, perdoa ele agora, fale com Deus. E se você é uma das pessoas que machucou alguém, peça perdão a Deus, peça força para ir até essa pessoa. Fale com Deus que você vai agora para a cerimônia do lava-pés. Mas diga para Deus que você não quer apenas que os teus pés sejam lavados. Diga para Deus que Ele precisa lavar as tuas mãos. Ele precisa lavar a tua boca, lavar a tua língua.
Peça a Deus para lavar a tua mente, o teu coração. Peça a Deus que te purifique para que você seja um novo homem, uma nova mulher, para que você possa ser um homem próspero, uma mulher próspera, abençoada. Peça a Deus agora em nome de Jesus para quebrar esse jugo que está te fazendo olhar para baixo há muitos anos. Diga para Deus que você quer libertar alguém e quer ser liberto. E que através dessa cerimônia lava-pés, o teu coração seja purificado. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus. Aqui está essa igreja, Pai. Toda igreja tem pessoas machucadas, pessoas magoadas, pessoas feridas, famílias que de alguma forma, Deus, teve alguma desavença com a outra. Mas por favor, Pai, todos nós somos candidatos ao reino dos céus. Todos nós necessitamos, carecemos do teu perdão. Pai, está no céu contigo. Mas é verdade, Pai, que para nós estarmos no céu contigo e receber o teu perdão, nós precisamos perdoar, Pai. E que nesta manhã, meu Deus, hoje seja o dia de graça e de perdão e renovação, Pai. Seja conosco, nos dê a tua bênção, nos dê a tua paz. Nós oramos, nós pedimos, em nome de Jesus. A igreja diz: amém, amém e amém.